boa tarde. Olá, boa tarde. Maranhenses participam de ação sobre a alta carga tributária cobrada no Brasil. Pessoas com deficiência se reúnem para cobrar inclusão social em São Luís. Mais de 300 audiências de conciliação serão promovidas em um mutirão do DPVAT. E veja também, Sampaio Corrêa empata no Castelão e se complica na Série C do Campeonato Brasileiro. O Repórter Maranhão está começando agora. Dezenas de consumidores maranhenses participaram de uma ação que comercializou produtos com preços sem a incidência de impostos. A ideia era chamar a atenção da população sobre a alta carga tributária cobrada no Brasil. O Brasil possui uma das maiores cargas tributárias do mundo. Segundo pesquisas, é o 14º país nesse quesito e apenas o 30º que mais retorna em serviços. Os impostos no país são responsáveis por 1/3 do PIB brasileiro. Só para se ter uma ideia dessa alta carga tributária cobrada aos brasileiros, num simples ato como esse, como de abastecer o veículo, o cidadão chega a pagar até 57% de impostos. O senhor sabia que o brasileiro, por exemplo, num ato como esse que o senhor está fazendo, né, abastecer o carro, normalmente, claro, o senhor paga até 57% do valor que o senhor está pagando só de imposto, o senhor sabia disso? Sabia. É um absurdo, né? Pagar uma média de 40% a 50%, né? Esse imposto que a gente paga não é convertido idealmente como deveria ser. Se fosse sem imposto todo dia era bom demais. Muito imposto e o retorno é muito pouco. Aí o brasileiro acaba tendo que às vezes trabalhar mais, e às vezes muita gente tem o custo de vida lá embaixo e a dificuldade aumenta. De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, nos medicamentos, a taxa de imposto é de 36%. Na conta de energia, chega a 46%. Se você quiser tomar um simples cafezinho, arcará com 30% de impostos. Em uma água mineral, 45%. Até mesmo em serviços essenciais, como educação, por exemplo, 33% do que se paga em uma escola particular é referente a imposto. Em São Luís, motoristas puderam abastecer durante algumas horas sem a cobrança de impostos. A iniciativa ocorreu em 22 estados e chamou a atenção. Uma enorme fila de carros foi formada. Essa é uma promoção boa, que eu espero que serve de exemplo para aqueles que não vê, se finge que é cego, entendeu? E não dá essa recompensa que a gente merece. A população já tem se familiarizado com o assunto, ela já tem cobrado um pouco mais em relação a esse assunto de tributação, em relação à carga tributária, em relação ao retorno que o governo dá dos tributos, né? Então nós temos batido bastante em cima disso. A Receita Federal acaba de divulgar que em agosto deste ano o governo arrecadou quase 84 bilhões de reais somente através de impostos. Desde janeiro, foram cerca de 722 bilhões de reais em tributos. Cerca de 25% da população de São Luís sofre com algum tipo de deficiência física e, além de superar as próprias limitações, ainda precisam lutar por inclusão social. Dezenas de pessoas se reuniram em São Luís para chamar a atenção da população para a importância de garantir que os direitos das pessoas com deficiência sejam respeitados e a necessidade de criar políticas públicas de inclusão. De acordo com o coordenador da Associação do Lesado Medular do Maranhão, uma das principais dificuldades ainda é a falta de acessibilidade. Nós não temos acessibilidade. Precisamos de acessibilidade ainda. Está muito difícil andar em São Luís. Sempre foi, mas nós vamos tratar dessa luta. A gente começa aqui, não termina aqui, a gente continua lutando cada dia pelo direito de ir e vir. Jonatas Macena possui deficiência visual desde quando nasceu. Ele relata as dificuldades de uma pessoa com esse tipo de limitação física. As dificuldades são os buracos que tem muito na cidade, faixa de pedestre, né, sinais também. Os coletivos também, às vezes alguns não são preparados para a gente. E outras coisas mais. Genilson Filho tem síndrome de Down. A vida para ele é algo simples. Eu sou informado pela escola que eu estudo. Antônio, Jonatas e Genilson são exemplos de pessoas com algum tipo de restrição física ou mental.
Em São Luís, esse público representa quase 1/4 da população. Nessa atividade, eles ensinam que para praticar esporte, basta ter vontade. No basquete, por exemplo, só existe uma diferença. O jogador só pode tocar até 2 vezes na cadeira antes de dar o passe. Essas pessoas têm orgulho de viver e dão o recado. Não é que a gente perca a visão, que tudo desce de água abaixo, não, senhor. Primeiro a gente pede reforço ao nosso Criador, que Ele é o nosso Criador e nós somos criatura dele. Só depende dele. Se você pedir força o Criador e Ele lhe adaptar, aí tudo já depende só de você. O governo federal anunciou hoje a construção de casas adaptáveis a pessoas com deficiência, através do programa Minha Casa Minha Vida. O objetivo é garantir mais qualidade de vida a essas pessoas. Para isso, a previsão é de que cerca de 1.200.000 casas adaptadas sejam entregues até 2014 em todo o Brasil. Os imóveis serão entregues às pessoas que tenham renda mensal de até R$ 1.600. O Tribunal de Justiça do Maranhão está realizando um mutirão para acelerar o julgamento de processos de seguro de trânsito. No estado, cerca de 65% das ações relacionadas ao DPVAT nem passam pela esfera administrativa e seguem diretamente para a Justiça. Dados da seguradora responsável pelo pagamento do DPVAT no Maranhão destacam que houve redução na quantidade de benefícios pagos por morte no estado nos últimos 3 anos. Em 2011, foram registrados 1.435 pagamentos. Em 2012, 1.431. E no primeiro semestre deste ano, foram 377. Outro dado aponta a quantidade de benefícios pagos por invalidez. 7.548 este ano e 13.981 no ano passado. No total, em 2013, somente por meio do DPVAT, foram pagos mais de 80 milhões de reais no país. Seu João sofreu acidente de moto em agosto do ano passado. Ficou inválido para a função de lavrador, pela lesão em uma das mãos, e agora tenta requerer o benefício. Até agora não, a gente está em acordo ainda. Seu José também foi vítima de acidente de trânsito há 3 anos e não recebeu o DPVAT. O que o advogado diz? Ele falou para mim que o próximo mutirão, ele não, a secretária, no próximo mutirão eu ia colocar o meu processo. Eu chego aqui, meu processo não está na pauta. Isso já é demais, né? Casos como estes estão sendo resolvidos em um mutirão promovido em São Luís. Até a próxima sexta-feira estão previstas 374 audiências de conciliação. Foram incluídos nesse trabalho processos com maior possibilidade de acordo e originários de juizados especiais cíveis. O que nós estamos apresentando aqui é a chance de que as partes em conflito sentem, dialoguem e encontrem em si a solução. Uma solução, primeiro, democrática, porque é resultado da vontade das partes, e segundo, com mais chance de cumprimento, de efetividade, porque aquele que diz que vai fazer na medida da sua capacidade, cumpre com mais segurança do que aquele que recebe uma ordem para cumprir algo que está além de sua capacidade. Primeiro, o cidadão vai para o setor de triagem, depois é encaminhado para a perícia para saber o grau da lesão. Por fim, participa da audiência. Ainda segundo a Justiça, mais de 20 mil processos relacionados ao recebimento do seguro DPVAT estão em tramitação do Estado. 65% dos pedidos de pagamento de seguro de DPVAT são judicializados. Uma pequena parte, 35%, são administrativos, apesar das facilitações que hoje temos para o pedido administrativo, que pode ser formulado, por exemplo, nas agências do Correio espalhado em todo o Estado. O mutirão segue até sexta-feira no Fórum Desembargador Sarney Costa, no bairro do Calhau. E você vai ver no próximo bloco, voluntários participam de limpeza em diversos pontos de São Luís. E ainda nesta edição, Sampaio Correia só empata no Castelão. É logo após o intervalo. Agora são 12h38. São Luís, patrimônio cultural da humanidade.
palco de lutas, de glórias, de uma tão rica história escrita por portugueses, franceses, holandeses, índios e negros. História que agora vai ganhar um novo capítulo muito especial. A Prefeitura de São Luís, em parceria com o governo federal, acaba de garantir 133 milhões de reais para a recuperação do nosso patrimônio histórico. São dezenas de intervenções que vão valorizar nossa cultura e melhorar a vida da nossa gente. A mudança se faz assim, passo a passo, colocando as finanças em ordem e agora, com o programa Avança São Luís, já dá para projetar um grande futuro para a nossa cidade. Parabéns, São Luís. No teatro, eu posso viver vários personagens, ser pessoas diferentes, mas as minhas digitais nunca mudam. Por isso, na hora de votar, ninguém pode se passar por mim. O recadastramento biométrico começou em várias cidades do país. É a Justiça Eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Verifique se na sua cidade está acontecendo a biometria. Informe-se no site tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. Durante o fim de semana em São Luís, dezenas de voluntários participaram de uma ação de limpeza de praias, rios, lagos, lagoas e florestas. Em você mesmo! Primeiro é preciso organizar o time para o mutirão da limpeza. Em seguida, é hora de seguir a trilha e recolher o lixo. Jovens e adultos envolvidos nesse trabalho retiram lixo desta nascente, que está dentro de uma área de proteção ambiental importante daqui da capital maranhense. Um exemplo de bons modos ao meio ambiente. A ação faz parte do Dia Mundial da Limpeza de Praias, Rios, Lagos, Lagoas e, é claro, florestas. Uma data também chamada de Clean Up the World, que reúne voluntários em 125 países em ações como esta, que ocorreu em São Luís. Elas estão sendo ameaçadas. É o caso daqui da APA de Itapiracó, que já houve redução em função da área inicial. Também o Bacanga, que também é outra unidade de conservação, vem sofrendo invasões, ocupações irregulares. Que é apenas uma situação simbólica, viu? Mas nosso dia a dia aqui a gente conta de fiscalização de moto e de carro. Preservar para que não aconteça isso aqui, esse resíduo aqui que está sendo recolhido no momento. O nosso batalhão aqui ele fiscaliza a retirada de madeira ilegal, que devido ter comunidades aqui que são assentadas no entorno. O meio ambiente clama por preservação. Infelizmente, ao meu ponto de vista, a nascente está morta, praticamente. Porque, cara, todo mundo se preocupa com praia, todo mundo se preocupa com cada lugar. Quase ninguém vem para cá, para essa floresta. Quando a gente está vendo, olha aqui a necessidade que está tendo. Tem uma floresta dessa, um local que você pode trazer sua família, uma coisa completamente atípica, que você poderia fazer e olha o estado como está, porque não tem como dar raiva. A ação aconteceu também em outros pontos da cidade, como a Lagoa da Jansen e a Avenida Litorânea. No período da tarde, em São Luís, as ações da campanha mundial de limpeza de praias, rios, lagos e lagoas se concentraram principalmente ao longo da Avenida Litorânea, Lagoa da Jansen e Praia da Guia, no bairro da Vila Nova. Na Litorânea, o caminho da limpeza foi estabelecido desde o Círculo Militar até a Praça do Pescador. Segundo a coordenação da área, mais de 1.000 voluntários uniram-se em torno da ideia, que reuniu o voluntariado de 125 países e neste ano, com realização simultânea nos estados brasileiros de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Sergipe e Maranhão. Eu tento ajudar, eu ajudo com o que eu posso, então para um Brasil melhor, para São Luís melhor. Sempre na esperança de que o mundo vai ficar melhor. Na Praça do Pescador, o ônibus escolar chegou repleto de lixo coletado. Com ele também a certeza de um aprendizado. Sinto e vejo as pessoas se mobilizando na consciência ambiental, na poluição ambiental, que é uma coisa que atinge a nós. O que são reciclados vão ser enviados para reciclagens que não são, vão ser destinados para outro local.
Na Lagoa da Jansen, os resíduos eram coletados seletivamente e, a todo momento, muito mais era acrescentado. Tivemos um grande mutirão, as pessoas participaram, foi bem envolvido, foi bastante, foi motivante. Fizemos uma ginástica laboral, um exercício de praticidade antes de começar a corrida. E foi bem motivante, muitos jovens participando ao longo, as pessoas percorrendo, querendo saber, buscando informações nessa campanha mesmo de cuidado, de sentimento de pertencimento com o meio ambiente. São Luís, predomínio de sol ao longo do dia, mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Imperatriz, predomínio de sol ao longo do dia, mínima de 24 e máxima de 36 graus. Em Caxias, predomínio de sol ao longo do dia, mínima de 18 e máxima de 38 graus. Em Balsas, predomínio de sol ao longo do dia, mínima de 21 e máxima de 36 graus. E veja no próximo bloco, cantores de São José de Ribamar encantam o público no Canta Riba. E veja também o Sampaio Corrêa empata e se afasta ainda mais na zona de classificação da Série C do Campeonato Brasileiro. Você acompanha logo após o intervalo. Agora, 12h e 44 minutos. Série C com amor. Vamos correr atrás, chegar junto, com certeza vamos chegar lá na Série B, com certeza, 2014. C de coração. São Luís, Prefeitura em você, construindo um novo caminho. A Igreja Messiânica é uma religião que foi fundada no Japão por um japonês chamado Mokichi Okada. O objetivo principal é transformar esse mundo num paraíso. O Jorei, que é um nome japonês, se a gente for traduzir o nome, é purificação do espírito. Através das mãos, a gente transmite essa energia durante um tempo, tem um período para cada pessoa. Isso acontece nas igrejas. O amor, na nossa concepção, ele não é uma coisa dita. O amor, ele é praticado. O amor altruísta, que a gente chama. O amor que proporciona felicidade para as pessoas. Cultura e fé. Artistas de São José de Ribamar, localizada a 25 quilômetros de São Luís, fizeram uma apresentação musical na capital maranhense. O evento foi intitulado de Canta Riba. O município de São José de Ribamar oculta talentos diversos e o espetáculo Canta Riba, apresentado no final de semana, deu uma pequena amostra dos cantores e compositores ribamarenses. Gente jovem tipo Davi, que pela primeira vez trouxe as canções dele à capital. E é uma oportunidade que a gente tem de mostrar isso para as pessoas, de mostrar que ribamarense também tem cultura, também é inteirado, sabe? E buscar novos adeptos para essa cultura musical. O grupo Canta Riba foi o convidado do projeto Aula, Voz e Espetáculo, desenvolvido pela Universidade Federal do Maranhão com alunos do curso de Pedagogia e de forma itinerante com jovens de municípios do estado. Ribamar tem outras formas de manifestações artísticas e que estão no limbo, porque não tem apoio, não tem política de incentivo a isso. Acostumada com o canto desde criança, a jovem Juliana valoriza a oportunidade. Cara, é gratificante porque, assim, não é dizer que Ribamar não reconhece, mas tipo assim, porque é difícil a gente encontrar em Ribamar pessoas que reconhecem, digamos, MPB, música popular brasileira. É difícil encontrar pessoas que valorizem isso.
O Maranhão Vôlei ficou em segundo lugar na Copa Brasília, após vencer o Rio Sul de Santa Catarina por 3-0. O campeão foi o favorito, o Rio de Janeiro, que teve 100% de aproveitamento. Agora, as meninas do Maranhão se preparam para a estreia na Superliga na próxima sexta-feira contra a equipe de Osasco, no interior paulista. Agora já no futebol, o Sampaio Corrêa empatou com Cuiabá no Estádio Castelão. Roberto Fernandes, depois desse empate, como é que fica a situação do Sampaio Corrêa? Boa tarde, Edmilson, boa tarde, Eli, boa tarde para você. Um empate ruim para o Sampaio Corrêa. Um empate até porque é um jogo dentro de casa. E dentro de casa se esperava que o Sampaio continuasse mostrando a sua força, né, e conseguisse a vitória que o colocaria no G4. No entanto, esse empate foi terrível, o time não jogou bem, principalmente as peças que são fundamentais dentro do esquema do técnico Flávio Araújo, o Eloy, Cleitinho, Arlindo Maracanã e Pimentinha, essas peças não atuaram bem e com isso o time não rendeu. Fora isso, percebe-se claramente que os adversários descobriram um jeito de marcar o Sampaio Corrêa. E aí, o Cuiabá jogou fechado, era um jogo para o Cuiabá também de desespero, porque o time luta contra o rebaixamento, e para ele um empate fora de casa é um grande resultado, porque tenta vencer dentro de casa. O Sampaio não conseguiu furar o bloqueio, a retranca montada pelo Cuiabá. Acompanhe, veja como foi. A torcida compareceu em bom número, acreditando na recuperação do Sampaio. E o tricolor começa pressionando. Cleitinho arrisca de fora da área com perigo. O chute de Jonas tira a tinta da trave. Emerson sai mal. A bola sobra para Pimentinha, que dribla o goleiro, mas não consegue vencer a marcação. Agora Pimentinha cobra a falta. Eloir cabeceia para a grande defesa de Emerson. Já no segundo tempo, novamente Cleitinho quase abre o placar. Cobrança de falta. Pimentinha toca rasteiro para Cleitinho, que fura o chute. Na sobra, quase sai o gol tricolor. E no finalzinho, Fernando chuta por cobertura na trave. Final de jogo no Castelão sob vaias, Sampaio 0, Cuiabá também 0. Perceba que oportunidades foram criadas. Então, mesmo com toda a retranca, o Sampaio, do ponto de vista da criação, até criou. Faltou finalizar melhor. Mas essa é uma situação de um time que tem sido forte dentro de casa, que ele vai encontrar, e tem encontrado. Quer dizer, quem vem para cá, vem fechado, e o Sampaio é que tem que criar alternativas. Me parece que isso é que está faltando ao Sampaio Corrêa. E eu tenho insistido, né, que a melhor alternativa para um jogo como esse é você ter o Pimentinha de um lado e o Edgar do outro, fazendo movimento em X para você furar esse bloqueio, né? Porque só ele marcando, você tem sempre um ou dois jogadores na sobra e com isso tem anulado essa força ofensiva. Então, se o Sampaio não tiver um outro jogador, uma outra estratégia para furar esse bloqueio, me parece que jogar com um homem de área, centroavante, quando foi com o Júlio Chicão ou o Thiago, não é a melhor opção, é preciso buscar uma outra alternativa tática para vencer esses bloqueios. Agora a gente viu que a torcida não gostou, vaiou, então já está meio escabriada com o time e também com a saída do Pimentinha. Como é que você analisa a situação do Sampaio? Bom, olha, primeiro, é um jogador extremamente importante, mas o Sampaio tem a seguinte situação, né? O Pimentinha não está mais com a cabeça no Sampaio Corrêa. Segundo, ou vendia agora, ou perderia dinheiro, porque ele acabaria, no fim, termina o contrato, no fim do ano, termina o contrato do Pimentinha. E aí ele pode escolher ir de graça para qualquer time. Então, o Sampaio, na pior das hipóteses, escolheu uma opção em que lhe daria pelo menos algum recurso, que lhe daria algum dinheiro. Recebeu, fala-se em torno de R$500 mil aí pela venda do Pimentinha. Isso não foi dito especificamente pelo presidente do Sampaio Corrêa. Mas aí pode complicar mais ainda a vida do Sampaio. Mas eu acho que ele tem o Edgar, que é um outro bom jogador. Se esse tiver a cabeça também no lugar, estiver jogando, o Sampaio Corrêa pode jogar, tem o Edgar tal, e tem o River, né? Um outro atacante foi contratado, foi artilheiro pelo Sergipe, que aí vai voltar a ter uma boa força ofensiva. O problema é que tem 4 jogos e 3
2 jogos fora com adversários extremamente difíceis. Ok, vamos esperar então, né, Roberto? Vamos sim. Ok, a gente fica por aqui. Essas e outras edições você pode ver no nosso endereço eletrônico tvbrasil.ebc.com.br/repórter Maranhão. Até amanhã, uma boa tarde para você. Uma boa tarde e até amanhã. Boa tarde, até amanhã.